Muito bem, neste vídeo agora nós vamos mostrar HTML embutido no PHP. Para tanto, vamos mostrar um exemplo simples e uma construção dinâmica de uma tabela. Então, o código realmente é extremamente simples. Nós temos aqui um valor 177 atribuído à variável que chamamos de var1. Fazemos uma pequena checagem. Se o valor de var1 tiver o valor de 177, ele vai imprimir na tela var1, senão ele vai dar uma mensagem diferente. Então, quando a gente executa esse código SQL HTML embutido, ele vai dar simplesmente 177. Vamos à mensagem importante aqui, ó. Eu posso concatenar string nesse valor junto com esse valor da variável. Eu posso dizer aqui, ó, o valor da, eu vou botar sem acento, tá bom? Variável é dois pontos. Posso botar uma string antes. Esse ponto significa sinal de concatenação, operador de concatenação. E depois, posso botar aqui string antes e depois. Então, percebam que já teve uma modificação nesse resultado. Mas o que nos interessa é o HTML embutido no PHP. Na verdade, não é só o HTML, é o HTML com a folha de estilo. Vou agora, de fato, embutir o HTML junto com o PHP. Vou fazer uma formatação para todo esse trecho. Então, a sintaxe HTML, a tag HTML é referente à fonte. Abre a tag fonte e fecha a tag fonte. Somente o HTML não vai fazer diferença. Então vamos botar aqui folha de estilo. Vou dizer que é negrito. Fonte, style, negrito não, itálico. Vamos ver o resultado disso. Ó. Então percebam. Simplesmente fiz uma concatenação de uma string antes da variável PHP. E aqui eu posso fazer várias formatações usando folha de estilo, usando apenas aqui, acrescentando ponto e vírgula e fazendo outras coisas. Por exemplo, fonte family, Arial. Posso dizer também fonte weight, bold. Também posso dizer color blue. Se a gente atualizar, totalmente modificado. Então, embutimos não só o HTML, mas o HTML com a folha de estilo dentro do PHP para formatar a saída de uma variável PHP. Mostrando agora a construção dinâmica de uma tabela. Então nós temos aqui, ó, um código bem curto e enxuto. No primeiro momento, a gente imprime na tela os rótulos da tabela. Então, para isso existe uma sintaxe de comandos, uma sintaxe de tags HTML, que a gente utiliza uma tag de tabela. Então, ela abre tabela e lá embaixo, em algum momento, tem que fechar a tabela. Então, perceba que existe um loop que vai fazer a construção de cada linha da tabela, mas fora do loop existe a impressão do início da tabela e a impressão do final da tabela, que estão fora do loop. Então, no início da tabela, tem a estrutura da tabela e os rótulos coluna 1, coluna 2. Nós fazemos um loop, i menor do que 30, enquanto i for menor do que 30, ele vai fazer essa instrução. O que é essa instrução? Ele vai simplesmente construir dinamicamente cada linha e coluna. Então, essa tabela vai ter para cada linha duas colunas. O TR é linha, o TD é coluna. Então,
no primeiro TD vai ter um rótulo dizendo apenas o valor de I. Na segunda coluna da linha vai ter efetivamente o valor. Então esse I ele é incrementado a cada interação. Existe uma soma dos valores de I. Ao final a gente mostra o somatório dos valores de I. Vamos ver o resultado disso. Essa codificação, nós temos coluna 1, coluna 2. Ele está aqui no início da codificação, fora do loop. O loop nós temos apenas poucas linhas e nós construímos poucas linhas de codificação, nós implementamos numa tabela gigantesca. A gente pode aumentar aqui para, por exemplo, para 300. Nós teremos uma tabela gigantesca com 300 linhas criadas dinamicamente. Perceba que nós temos o HTML embutido dentro do código PHP. E agora nós temos uma alternativa. O que a gente pode fazer aqui também? Nós vamos fazer o contrário. Vamos agora embutir o PHP dentro do HTML. Então aqui a gente pode fechar esse código HTML. Então, se fechou o código HTML, essa função echo não tem mais sentido. Vamos tirar ela daqui. Vamos tirar ela daqui. Simplesmente, já que não é mais código HTML, a gente pode imprimir na tela sem usar a função do PHP echo. Então o que a gente vai fazer? Manualmente a gente vai lançar o final da tabela. O que a gente vai fazer? Tirou dentro do código PHP, ele realmente agora é HTML. Essas duas colunas aqui, uma vai ser um valor normal e o outro tem que ser o valor de uma variável PHP. Então o que a gente vai fazer agora? O inverso, embutir o PHP no HTML. Então a gente faz menor que, interrogação, igual, valor da variável, e a gente, interrogação, maior que. Não tem mais sentido ter esse ponto e vírgula, porque não é codificação PHP. Então o que nós fizemos agora? Embutimos o PHP no HTML. Então, conforme uma situação ou outra, o usuário decide. E normalmente essa segunda situação aqui é muito útil, embutir PHP no HTML. Vamos ver o resultado disso. O resultado não é perceptível para o usuário. Não é perceptível, porque o resultado vai ser o mesmo. E é uma forma interessante também de se trabalhar.